A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo não é apenas uma sugestão bonita, é uma promessa poderosa que transforma completamente a nossa maneira de viver. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não estamos fazendo um favor a Ele. Estamos nos posicionando debaixo do guarda-chuva da sua provisão sobrenatural. Pensa na história de Abraão, que quando Deus o chamou, deixou tudo para trás sem saber exatamente para onde ia. Ele colocou Deus em primeiro lugar, acima da sua segurança, do seu conforto, das suas certezas humanas. E o que aconteceu? Deus o abençoou de tal maneira que se tornou pai de multidões, e todas as famílias da terra foram abençoadas através dele. Ou pensa em José, que mesmo vendido como escravo, mesmo injustamente preso, continuou honrando a Deus em primeiro lugar. E Deus não apenas o livrou, mas o colocou como governador do Egito, responsável por administrar toda a provisão de uma nação inteira. Estes exemplos nos mostram que colocar Deus em primeiro lugar não é garantia de uma vida sem desafios, mas é garantia de que Ele estará conosco, provendo exatamente o que precisamos em cada momento. Muitas vezes, confundimos colocar Deus em primeiro lugar com simplesmente ir à igreja aos domingos, ou fazer uma oração rápida antes das refeições. Mas vai muito além disso. Colocar Deus em primeiro lugar significa consultar a sua vontade antes de tomar decisões importantes. Significa buscar a sua direção para os nossos negócios. Significa honrá-lo com as nossas finanças através do dízimo e das ofertas. Significa priorizar o tempo com Ele mesmo quando a agenda está lotada. É acordar e, antes de pegar o telemóvel para ver as notícias ou as redes sociais, abrir o coração em oração e buscar a sua face. É reconhecer em cada área da nossa vida que sem Ele nada podemos fazer. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. Deus assume o controle e começa a abrir portas que nenhum homem pode fechar, a criar oportunidades onde só havia impossibilidades, a multiplicar recursos onde havia escassez. A provisão de Deus não se limita ao que conseguimos ver ou calcular. Ela vem de maneiras criativas, inesperadas, abundantes. Há uma diferença enorme entre trabalhar apenas com as nossas próprias forças e trabalhar em parceria com Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o nosso trabalho é abençoado, os nossos esforços são multiplicados, as nossas ideias recebem sabedoria celestial. Pensa na viúva de Sarepta, que estava prestes a preparar a última refeição para si e para o seu filho antes de morrerem de fome. Quando o profeta Elias lhe pediu que fizesse primeiro um bolo para ele, ela teve que escolher: colocar Deus em primeiro lugar ou guardar o pouco que tinha para si mesma. Ela escolheu honrar a Deus primeiro, e o que aconteceu? A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou durante toda a seca. Esta é a matemática do reino. Quando damos a Deus o primeiro lugar, Ele multiplica o que nos resta de formas que desafiam toda a lógica humana. Hoje, neste 5 de janeiro de 2026, Deus quer fazer o mesmo por ti. Ele quer que experimentes a sua provisão sobrenatural, que vejas como Ele cuida dos que o buscam em primeiro lugar. Não importa qual seja a tua situação financeira neste momento, não importa quão grandes pareçam ser as tuas necessidades. Quando colocas Deus em primeiro lugar, Ele se compromete a cuidar de ti de uma maneira que vai muito além do que possas imaginar. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a provisão,
Criador dos céus e da terra, nós nos curvamos diante de Ti nesta manhã do 5 de janeiro de 2026, com corações cheios de gratidão e reverência. Reconhecemos que Tu és a fonte de tudo o que temos e tudo o que somos. Cada respiração que tomamos vem de Ti. Cada oportunidade que recebemos é presente Teu. Cada recurso que possuímos passou pelas Tuas mãos generosas. Senhor, neste novo dia queremos Te colocar em primeiro lugar de forma consciente, intencional e completa. Não queremos apenas dizer com os lábios, mas demonstrar com as nossas ações, com as nossas escolhas, com as nossas prioridades. Ajuda-nos a reorganizar tudo na nossa vida, de modo que Tu ocupes o trono do nosso coração, o centro das nossas decisões, o fundamento de todos os nossos planos. Perdoa-nos pelas vezes em que Te deixamos em segundo plano, quando demos mais importância ao trabalho do que à oração, quando nos preocupamos mais com acumular bens do que com buscar a Tua presença. Senhor, neste momento declaramos diante do céu e da terra: Tu és o nosso Deus, o nosso provedor, o nosso sustentador. Não confiamos nas nossas próprias forças, não nos apoiamos apenas nos nossos empregos ou nas nossas habilidades, mas colocamos toda a nossa confiança em Ti. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu viste as necessidades de Abraão e providenciaste o cordeiro no Monte Moriá. Tu alimentaste o povo de Israel no deserto com maná do céu durante 40 anos. Tu multiplicaste o azeite da viúva e os pães e peixes nas mãos de Jesus. O mesmo Deus que fez tudo isso continua vivo, continua poderoso, continua disposto a prover para os seus filhos. Pai, nós cremos nisso com todo o nosso coração. Cremos que quando Te buscamos em primeiro lugar, Tu Te comprometes a suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas na glória. Cremos que nenhum justo Teu será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste a não nos preocuparmos com o que havemos de comer ou beber ou vestir, porque o Pai Celestial sabe que precisamos de todas estas coisas. Tu nos mostraste que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais nos será acrescentado. Queremos viver esta verdade hoje. Queremos experimentar a liberdade de não estar ansiosos pelo amanhã, porque sabemos que o Deus do amanhã já está lá. Liberta-nos da ansiedade que paralisa, do medo que nos impede de dar passos de fé, da preocupação que rouba a nossa paz. Enche-nos com a certeza de que temos um Pai que cuida das aves do céu e veste os lírios do campo. E quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Que esta confiança transforme a nossa maneira de viver, de trabalhar, de planejar, de gastar, de poupar, de investir. Que em tudo reconheçamos que Tu és o Senhor. Pai, abençoa o nosso trabalho neste dia. Abençoa cada tarefa que realizarmos, cada projeto que desenvolvermos, cada responsabilidade que cumprirmos. Que o nosso trabalho não seja apenas para ganhar dinheiro, mas para glorificar o Teu nome. Dá-nos excelência no que fazemos, criatividade para resolver problemas, sabedoria para tomar decisões. Que sejamos luz no nosso ambiente de trabalho, que o nosso testemunho fale mais alto do que as nossas palavras. Abençoa os nossos empregadores, que tenham prosperidade para continuar gerando empregos. Abençoa os nossos colegas de trabalho, que encontrem em nós apoio e encorajamento. Se há alguém desempregado que nos ouve hoje, Senhor, abre portas de oportunidade. Que recebam convocações para entrevistas, que sejam selecionados para as vagas que desejam. Dá-lhes favor diante dos recrutadores e dos responsáveis pelas contratações. Que este seja o ano em que encontram o emprego que estavam esperando. Senhor, abençoa as nossas finanças de maneira sobrenatural. Onde há dívidas, envia estratégias do céu para quitá-las.
Dá-nos sabedoria para gerir bem o dinheiro que passa pelas nossas mãos. Ajuda-nos a sermos fiéis nos dízimos, reconhecendo que os primeiros 10% de tudo o que recebemos pertencem a Ti. Que sejamos generosos nas ofertas, dando com alegria para a obra do Teu reino. Ensina-nos a diferenciar entre necessidades e desejos, a gastar com sabedoria, a poupar com disciplina, a investir com prudência. Liberta-nos do espírito de avareza que quer acumular apenas para si. Liberta-nos do espírito de desperdício que gasta sem pensar. Traz equilíbrio para a nossa vida financeira. Multiplica o que temos, como multiplicaste os pães e os peixes. Faz render o nosso salário de maneiras que desafiam a lógica. Que no final do mês tenhamos não apenas o suficiente, mas abundância para abençoar outros. Pai, oramos especificamente por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras severas neste momento. A quem não sabe como vai pagar o aluguel este mês, a quem está com contas atrasadas, a quem precisa de um milagre urgente. Senhor, Tu vês cada situação, Tu conheces cada necessidade, intervém de forma sobrenatural. Abre portas inesperadas, envia provisão de lugares que nem imaginamos. Toca o coração de pessoas que devem para que paguem. Toca o coração de credores para que sejam pacientes e compreensivos. Envia anjos para ministrar a favor daqueles que Te servem. Que ninguém perca a sua casa, que ninguém passe fome, que ninguém seja envergonhado por falta de recursos. Tu és o Deus do impossível e nada é difícil demais para Ti. Declaramos provisão sobrenatural sobre cada vida que nos ouve hoje. Senhor, abençoa os nossos negócios. Para aqueles que são empreendedores, que têm a sua própria empresa, o seu próprio comércio, a sua própria atividade profissional, derrama sabedoria empresarial. Dá-lhes estratégias criativas para aumentar as vendas, para alcançar novos clientes, para melhorar os seus produtos e serviços. Protege os negócios de crises econômicas, de concorrência desleal, de burocracias paralisantes. Envia clientes fiéis, envia contratos lucrativos, envia parcerias estratégicas. Que os negócios prosperem não apenas para o benefício próprio, mas para gerar empregos, para abençoar famílias, para contribuir com o reino de Deus. Que sejam negócios éticos, honestos, que honram o Teu nome. Afasta toda a tentação de enriquecer através de meios ilícitos ou desonestos. Que a prosperidade venha com retidão e integridade. Pai, oramos pela economia do nosso país. Sabemos que vivemos tempos desafiadores, com inflação, desemprego, instabilidade. Mas Tu és maior do que qualquer crise econômica. Tu és o Deus que sustenta nações inteiras. Levanta líderes sábios que tomem decisões corretas para o bem do povo. Traz estabilidade econômica, crescimento sustentável, distribuição justa de recursos. Protege os mais vulneráveis dos efeitos das crises. Que haja oportunidades para todos, que o trabalho seja valorizado, que a honestidade seja recompensada. Transforma a economia do nosso país para que reflita os Teus princípios de justiça e misericórdia. Onde há corrupção, traz transparência. Onde há exploração, traz dignidade. Onde há escassez, traz abundância. Senhor, abençoa as nossas famílias com provisão abundante. Que não falte alimento nas nossas mesas, que não falte roupa para vestir, que não falte um teto seguro sobre as nossas cabeças. Provê para as necessidades dos nossos filhos, para a educação deles, para a saúde deles, para o desenvolvimento deles. Dá-nos recursos para proporcionar experiências boas, memórias felizes, oportunidades de crescimento, que possamos não apenas sobreviver, mas viver com dignidade e alegria. Abençoa as famílias que estão lutando, que estão fazendo sacrifícios enormes para conseguir o básico. Honra o esforço dessas famílias, multiplica os seus recursos, surpreende-as com a Tua bondade. Que vejam que Tu não as esqueceste, que Tu conheces cada luta, cada lágrima, cada preocupação.
Pai, queremos te colocar em primeiro lugar também nas nossas decisões de investimento e poupança. Guia-nos sobre onde aplicar o dinheiro que conseguimos poupar. Protege-nos de esquemas fraudulentos, de promessas enganosas, de investimentos arriscados demais. Dá-nos discernimento para reconhecer oportunidades genuínas e sabedoria para evitar armadilhas. Que os nossos investimentos cresçam de forma sólida e segura. Que tenhamos reservas para emergências, que tenhamos recursos para a velhice, que possamos deixar uma herança boa para os nossos filhos. Ensina-nos a sermos bons administradores de tudo o que nos confias. Que sejamos fiéis no pouco para que possas confiar-nos o muito. Senhor, abençoa a nossa saúde, porque sabemos que saúde também é provisão. De que adianta ter dinheiro se não temos saúde para desfrutar? Cura os nossos corpos de toda enfermidade. Fortalece o nosso sistema imunológico. Afasta de nós doenças graves, acidentes, complicações de saúde. Dá-nos energia para trabalhar, disposição para cumprir as nossas responsabilidades, vitalidade para aproveitar a vida. Para aqueles que enfrentam problemas de saúde neste momento, toca com o teu poder curador. Restaura órgãos que não funcionam bem. Equilibra sistemas que estão desregulados. Regenera tecidos que estão danificados. Que os tratamentos médicos sejam eficazes, que os remédios façam o efeito esperado, que as cirurgias sejam bem-sucedidas. Mas, acima de tudo, que a tua mão curadora traga restauração completa. Pai, abençoa a nossa mente e as nossas emoções, porque saúde mental também é provisão essencial. Liberta-nos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse crônico. Cura traumas do passado que ainda afetam o nosso presente. Restaura a nossa paz interior, a nossa alegria de viver, a nossa esperança no futuro. Ajuda-nos a não nos compararmos com os outros, a não invejarmos o que outros têm, a não nos sentirmos inferiores ou inadequados. Que encontremos a nossa identidade e o nosso valor em Ti, não nas coisas que possuímos ou deixamos de possuir. Enche-nos com contentamento genuíno, aquele que o apóstolo Paulo tinha quando disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Que saibamos ser humildes na abundância e confiantes na escassez. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos, porque relacionamentos saudáveis também são provisão preciosa. Fortalece os laços familiares, cura feridas entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz reconciliação. Onde há conflito, traz paz. Dá-nos amigos verdadeiros que nos apoiam, que nos encorajam, que caminham conosco nos momentos difíceis. Livra-nos de relacionamentos tóxicos que drenam a nossa energia e roubam a nossa paz. Dá-nos sabedoria para cultivar as amizades certas e coragem para nos afastar das influências erradas. Que os nossos relacionamentos sejam fonte de alegria, crescimento e fortalecimento mútuo. Pai, abençoa a nossa vida espiritual acima de tudo. Que a nossa maior riqueza seja conhecer-te cada vez mais profundamente. Que o nosso maior tesouro seja a intimidade contigo. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança, aprofunda o nosso amor por ti. Que tenhamos fome e sede da tua palavra. Que desejemos a tua presença acima de qualquer outra coisa. Enche-nos com o Espírito Santo, com os seus frutos, com os seus dons. Usa-nos para abençoar outros, para ser canal das tuas bênçãos, para estender o teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Que outros vejam a diferença que tu fazes e também desejem te conhecer. Senhor, oramos por sabedoria sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. A tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós pedimos hoje,
Derrama sobre nós sabedoria do alto, sabedoria para educar os nossos filhos, sabedoria para administrar o nosso tempo, sabedoria para resolver conflitos, sabedoria para tomar decisões importantes. Que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, mas em cada caminho reconheçamos a Ti, e Tu endireitarás as nossas veredas. Livra-nos da insensatez que destrói, da precipitação que causa prejuízos, da teimosia que nos impede de aprender. Dá-nos mente aberta para receber conselhos sábios, humildade para admitir quando estamos errados, coragem para mudar de direção quando necessário. Pai, abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Tu colocaste sonhos no nosso coração, visões do que poderíamos fazer, do que poderíamos alcançar, de como poderíamos servir. Não permitas que esses sonhos morram por falta de recursos. Provê tudo o que é necessário para que cumpramos o propósito que tens para nós. Se o sonho é ter a casa própria, abre as portas para conseguirmos o financiamento. Se o sonho é fazer uma faculdade, provê os recursos para as mensalidades. Se o sonho é começar um ministério, envia os parceiros e os recursos necessários. Se o sonho é viajar para conhecer novos lugares, cria as oportunidades. Mas, acima de tudo, alinha os nossos sonhos com a Tua vontade. Que desejemos o que Tu desejas para nós. Senhor, abençoa aqueles que já aprenderam a Te colocar em primeiro lugar e estão colhendo os frutos dessa decisão. Que continuem fiéis, que não se esqueçam da fonte das suas bênçãos, que não se tornem orgulhosos ou autossuficientes. Lembra-os sempre de que tudo vem de Ti e para Ti retorna toda a glória. Que usem a prosperidade que receberam para abençoar outros, para investir no reino, para ser resposta às orações de alguém. Que sejam generosos como Tu és generoso, misericordiosos como Tu és misericordioso, compassivos como Tu és compassivo. Multiplica ainda mais as bênçãos sobre aqueles que são fiéis e generosos. Pai, declaramos neste 5 de janeiro de 2026 que este será um ano de provisão sobrenatural. Declaramos que veremos a Tua mão provendo de maneiras que nunca vimos antes. Declaramos que experimentaremos milagres financeiros, aberturas inesperadas, multiplicações sobrenaturais. Declaramos que não faltará nada do que realmente precisamos. Declaramos que as nossas necessidades serão supridas segundo as Tuas riquezas na glória. Declaramos que somos abençoados na cidade e abençoados no campo, abençoados ao entrar e abençoados ao sair. Declaramos que tudo o que as nossas mãos tocarem prosperará, porque colocamos Deus em primeiro lugar. Amém e amém. Senhor, abençoa as nossas casas com a Tua presença manifesta. Que os nossos lares sejam lugares de paz, alegria, amor e harmonia. Afasta de nossas casas toda discórdia, toda violência, toda amargura. Que quando cruzarmos a porta de entrada, sintamos que estamos entrando num santuário onde Tu habitas. Abençoa cada cômodo, cada espaço, cada objeto. Que a nossa casa seja refúgio seguro para a nossa família, lugar de acolhimento para visitas, testemunho do Teu amor para os vizinhos. Protege as nossas casas de roubos, invasões, desastres naturais, acidentes domésticos. Que anjos acampem ao redor das nossas moradas, guardando todas as entradas e saídas. Que nenhum mal se aproxime da nossa tenda. Pai, abençoa especialmente as mães e os pais que carregam o peso de sustentar suas famílias. Dá-lhes força física para o trabalho árduo, energia emocional para lidar com as pressões, sabedoria para fazer escolhas difíceis. Multiplica o salário deles, faz render o dinheiro que ganham, abre fontes extras de renda. Honra o sacrifício que fazem, as noites de sono que perdem, as preocupações que carregam. Que vejam os seus filhos crescendo saudáveis, estudando bem, tornando-se pessoas de bem. Que toda a dedicação deles produza frutos abençoados.
Consola aqueles que se sentem sobrecarregados, que acham que não estão dando conta, que temem estar falhando. Mostra-lhes que tu vês cada esforço, que nada passa despercebido aos teus olhos. Senhor, abençoa os nossos filhos com um futuro próspero e abençoado. Planta no coração deles desde cedo o desejo de te conhecer e te servir. Que cresçam amando a tua palavra, buscando a tua presença, vivendo segundo os teus princípios. Protege-os de más companhias, de vícios, de caminhos que levam à destruição. Dá-lhes sabedoria para fazer boas escolhas, coragem para resistir às pressões negativas, caráter para permanecer firmes nos teus caminhos. Abençoa os estudos deles, que tenham boa capacidade de aprendizado, concentração, memória, que se destaquem nas suas áreas de talento, que descubram os seus dons, que encontrem o seu propósito. Prepara para eles um futuro cheio de oportunidades, realizações e bênçãos. Pai, abençoa os nossos cônjuges, os nossos companheiros de jornada, fortalece os laços do matrimônio, renova o amor que talvez tenha esfriado, restaura a paixão que o tempo desgastou. Ajuda-nos a sermos melhores maridos, melhores esposas, mais compreensivos, mais pacientes, mais amorosos. Ensina-nos a comunicar melhor, a resolver conflitos com sabedoria, a perdoar rapidamente. Protege os nossos casamentos de tentações, de traições, de influências que querem destruir. Que sejamos fiéis um ao outro como tu és fiel a nós. Que honremos os votos que fizemos, que cultivemos o relacionamento com dedicação, que investamos tempo e energia na relação. Que o nosso casamento seja testemunho do teu amor para o mundo. Senhor, abençoa aqueles que estão solteiros e desejam encontrar um companheiro ou uma companheira. Prepara o coração deles para um relacionamento saudável. Cura feridas de relacionamentos passados. Liberta de padrões destrutivos. Ensina-os a amar de forma madura. No tempo certo, apresenta a pessoa que preparaste. Alguém que também te ama, que compartilha os mesmos valores, que caminhará junto na mesma direção. Livra-os da ansiedade de encontrar alguém a qualquer custo, da tentação de se envolver em relacionamentos errados por medo de ficar sozinho. Dá-lhes contentamento na espera, propósito enquanto estão solteiros, paz no processo. Que quando o relacionamento certo chegar, reconheçam claramente que vem de ti. Pai, abençoa os idosos que nos ouvem hoje. Que os últimos anos da vida deles sejam abençoados, dignos, cheios de paz. Provê recursos suficientes para que vivam com conforto, que não passem necessidades básicas. Dá-lhes saúde para aproveitar esta fase da vida, lucidez mental para continuar aprendendo, alegria no coração, apesar das limitações do corpo. Que sejam honrados e respeitados pelas famílias, que não sejam esquecidos ou negligenciados. Usa a sabedoria e a experiência deles para abençoar as gerações mais jovens. Que vejam netos e bisnetos andando nos teus caminhos. Que terminem a corrida bem, que guardem a fé até o fim, que recebam a coroa da justiça que está reservada. Senhor, abençoa os jovens com propósito e direção. Numa época de tanta confusão, tantas vozes contraditórias, tantas opções, ajuda-os a encontrar o caminho certo. Livra-os das armadilhas desta geração, vícios em tecnologia, pornografia, drogas, relacionamentos destrutivos. Mostra-lhes que há um caminho melhor, que seguir-te não é limitação, mas verdadeira liberdade. Dá-lhes mentores sábios, exemplos dignos de serem seguidos, comunidades saudáveis onde possam crescer, que descubram cedo os seus talentos, que desenvolvam as suas habilidades, que encontrem vocações que combinam paixão com propósito. Usa esta geração poderosamente para transformar o mundo. Pai, abençoa aqueles que perderam o emprego recentemente e estão passando por dificuldades. Consola o coração deles, que não se sintam fracassados ou inúteis.
Mostra-lhes que o valor deles não está no que fazem, mas em quem são como teus filhos. Abre portas novas, melhores do que as que se fecharam. Que este tempo de transição seja de crescimento, aprendizado, preparação para algo maior. Provê as necessidades básicas enquanto buscam nova colocação. Dá-lhes favor nos processos seletivos, que se destaquem entre os candidatos que sejam escolhidos para as vagas. Transforma esta situação difícil numa oportunidade para um recomeço abençoado. Senhor, abençoa aqueles que têm dívidas e se sentem presos financeiramente. Dá-lhes estratégias do céu para sair desta situação. Ajuda-os a fazer um plano realista de pagamento, a negociar condições melhores com os credores, a encontrar formas de aumentar a renda. Livra-os da vergonha e da culpa que muitas vezes acompanham as dívidas. Ensina-os a não repetir os mesmos erros, a viver dentro das suas possibilidades, a gastar com sabedoria. Provê recursos extras para acelerar o pagamento das dívidas. Que em breve possam testemunhar que estão livres, que conseguiram quitar tudo, que aprenderam lições valiosas no processo. Pai, abençoa aqueles que são generosos, que mesmo tendo pouco, compartilham com os que têm menos ainda. Multiplica as suas ofertas como multiplicaste os pães e peixes. Que nunca lhes falte, porque dão com alegria. Honra a generosidade deles com provisão abundante. Que experimentem a verdade de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Levanta mais pessoas generosas, corações dispostos a abençoar, mãos abertas para compartilhar. Que a igreja seja conhecida pela sua generosidade, pelo cuidado com os pobres, pela disposição em ajudar os necessitados. Que reflitamos o teu coração compassivo para com os que sofrem. Senhor, abençoa os missionários que deixaram conforto e segurança para levar o evangelho a lugares distantes. Provê para todas as necessidades deles, financeiras, emocionais, espirituais, físicas. Protege-os em terras estrangeiras, guarda-os de doenças, perigos, perseguições. Dá-lhes fruto no trabalho que realizam, que vejam vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo alcançadas. Levanta parceiros fiéis que sustentem o trabalho missionário com orações e recursos, que nunca lhes falte o necessário para cumprir a missão que lhes confiaste. Abençoa as famílias deles que também fazem sacrifícios. Pai, abençoa os pastores, líderes e obreiros que servem na tua casa. Dá-lhes sabedoria para pastorear o rebanho, coragem para pregar a verdade, amor genuíno pelas ovelhas. Protege-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques espirituais. Fortalece as suas famílias, que não negligenciem o lar por causa do ministério. Provê sustento digno para que possam se dedicar à obra sem preocupações excessivas com o material. Unge-os com poder do alto, com dons espirituais, com autoridade para confrontar as trevas. Que sejam exemplos dignos de serem seguidos, que vivam o que pregam, que sejam íntegros em público e em privado. Senhor, abençoa as igrejas locais, as comunidades de fé espalhadas por todo lado. Que sejam lugares de adoração genuína, ensino bíblico sólido, comunhão verdadeira, serviço compassivo. Livra as igrejas de divisões, contendas, politicagens, carnalidades. Traz unidade no espírito, amor fraternal, cooperação mútua. Que as igrejas cresçam não apenas em número, mas em maturidade espiritual. Que sejam luz nas suas cidades, sal que preserva a sociedade da corrupção, fermento que transforma a cultura. Provê recursos para que as igrejas cumpram a missão. Tenham instalações adequadas, alcancem mais pessoas. Pai, abençoa aqueles que trabalham em profissões essenciais, médicos, enfermeiros, professores, policiais, bombeiros. Dá-lhes força para continuar servindo apesar do cansaço, paciência para lidar com situações difíceis.
sabedoria para tomar decisões críticas. Protege-os dos riscos das suas profissões. Guarda-os de acidentes, de violência, de doenças. Que sejam valorizados e reconhecidos pelo trabalho importante que fazem. Que recebam remuneração justa, condições adequadas de trabalho, respeito da sociedade. Usa-os como instrumentos das tuas bênçãos, levando cura, conhecimento, proteção, salvamento às pessoas. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em serviços considerados humildes, faxineiros, porteiros, garis, cozinheiros, que nunca se sintam menos valiosos por causa do trabalho que fazem. Mostra-lhes que todo trabalho honesto tem dignidade aos teus olhos. Que sejam tratados com respeito e consideração. Que recebam salários justos que permitam viver com dignidade. Abre portas de crescimento e desenvolvimento para eles. Que possam estudar, se qualificar, ascender profissionalmente, se assim desejarem. Mas, acima de tudo, que encontrem satisfação em fazer bem o que fazem, sabendo que servem a Ti em cada tarefa. Pai, abençoa os empresários cristãos que buscam honrar-Te nos negócios. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões estratégicas, criatividade para inovar, integridade para resistir a atalhos desonestos. Que os negócios deles prosperem abundantemente, que gerem empregos, que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Usa-os como exemplos de que é possível ter sucesso nos negócios sem comprometer os princípios cristãos. Que sejam conhecidos pela ética, pela qualidade, pelo tratamento justo aos funcionários. Que usem a prosperidade para investir no reino, para apoiar causas nobres, para abençoar os necessitados. Senhor, abençoa as nossas nações, os nossos países, as nossas cidades. Levanta líderes que te temem, que buscam justiça, que se importam com o bem comum. Afasta da liderança aqueles que são corruptos, egoístas, tiranos. Traz transformação social, econômica, espiritual. Que haja paz nas ruas, segurança nas casas, oportunidades para todos. Que os sistemas de saúde e educação funcionem bem, servindo adequadamente a população. Que haja respeito pelas leis, valorização da vida, cuidado com os vulneráveis. Derrama o teu espírito sobre toda a terra, que venha avivamento, que multidões se convertam, que o reino de Deus avance poderosamente. Pai, selamos todas estas orações com gratidão profunda. Obrigado porque sabemos que Tu nos ouves, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas, que já estás trabalhando para responder estas petições. Obrigado porque podemos confiar em Ti completamente, porque nunca falhaste, porque a Tua fidelidade permanece para sempre. Obrigado porque quando Te colocamos em primeiro lugar, Tu te comprometes a cuidar de nós de formas que superam a nossa compreensão. Que este 5 de janeiro de 2026 seja marcado por decisões de colocar Deus em primeiro lugar em cada área das nossas vidas. Amém. Senhor, continuamos clamando pela Tua provisão sobrenatural sobre cada pessoa que nos ouve. Que este seja um dia marcado por milagres financeiros, por bênçãos inesperadas, por multiplicação de recursos. Toca aqueles que estão prestes a desistir dos seus sonhos por falta de dinheiro. Mostra-lhes que contigo nada é impossível, que Tu podes abrir caminhos onde não há caminho, que podes fazer jorrar a água da rocha mais dura. Reaviva a esperança nos corações desanimados, acende a fé nas almas que duvidavam, restaura a confiança naqueles que se sentiam abandonados. Tu és o Deus que vê, que ouve, que responde. Nenhuma oração sincera fica sem resposta diante do Teu trono. Pai, abençoa aqueles que têm medo do futuro, que olham para frente e só veem incertezas.
Substitui o medo pela fé, a ansiedade pela paz, a preocupação pela confiança. Lembra-os de todas as vezes que já providenciaste no passado, de como nunca os deixaste desamparados, de como sempre houve provisão no momento certo. Se foste fiel ontem, serás fiel amanhã. Se cuidaste até aqui, continuarás cuidando. As tuas misericórdias renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que descansem nesta certeza, que durmam em paz, sabendo que o Deus do amanhã já está lá preparando tudo. Senhor, abençoa aqueles que querem começar algo novo, mas não têm recursos. Um curso, um negócio, um ministério, um projeto. Abre portas criativas, envia parceiros estratégicos, providencia os recursos necessários, que não desistam dos sonhos que tu colocaste no coração deles. Se vem de ti, tu mesmo proverás os meios para realizar. Dá-lhes coragem para dar o primeiro passo, mesmo sem ter todos os recursos, confiando que tu completarás o que falta. Muitas vezes queremos ter tudo garantido antes de começar, mas tu nos chamas a caminhar pela fé. Quando damos o passo de fé, tu multiplicas os nossos 5 pães e 2 peixes. Pai, abençoa aqueles que estão sobrecarregados com múltiplos empregos, tentando fazer o dinheiro suficiente. Dá-lhes força física para aguentar, energia para continuar, saúde que não se quebre sob a pressão. Mas, Senhor, providencia uma solução melhor. Abre uma oportunidade de trabalho único, que pague o suficiente, que permita ter tempo para a família, para descansar, para cuidar da saúde. Ninguém deveria ter que trabalhar até a exaustão apenas para sobreviver. Intervém nestas situações, traz alívio, providencia melhores condições. Mostra-lhes que te importas com o bem-estar deles, não apenas com a produtividade. Senhor, abençoa aqueles que têm talentos e habilidades, mas não encontram oportunidades para usá-los. Frustra quando temos capacidade, mas não temos onde aplicá-la. Quando queremos contribuir, mas as portas estão fechadas. Abre as portas certas, apresenta as pessoas certas, cria as plataformas certas. Que os talentos não fiquem enterrados, que as habilidades não se percam, que os dons não sejam desperdiçados. Conecta pessoas talentosas com oportunidades que precisam exatamente do que elas têm para oferecer. Que haja encontros divinos, conexões sobrenaturais, alinhamentos perfeitos. Pai, abençoa aqueles que trabalham muito, mas parece que nunca prosperam. Que o dinheiro escorre pelas mãos, que sempre falta no final do mês. Quebra maldições financeiras, fecha buracos espirituais por onde os recursos vazam, cancela todo desperdício sobrenatural. Ensina-os a administrar melhor o dinheiro, a identificar gastos desnecessários, a fazer escolhas mais sábias. Mas também intervém sobrenaturalmente, multiplica o que ganham, faz render mais do que deveria, traz provisões extras inesperadas. Que vejam mudança real na situação financeira, que experimentem pela primeira vez sobrar no final do mês. Senhor, abençoa aqueles que ajudam financeiramente familiares necessitados e por isso ficam apertados. Honra a generosidade deles, multiplica os recursos, faz com que não lhes falte enquanto ajudam outros. Que nunca se arrependam de ter ajudado, que vejam que tu recompensas quem cuida da família. Mas também traz solução para os familiares necessitados, que eles mesmos prosperem, que consigam se sustentar, que não dependam permanentemente de ajuda. Levanta outras fontes de apoio, distribui a responsabilidade, traz equilíbrio saudável nas relações familiares. Pai, abençoa aqueles que perderam dinheiro em investimentos ruins, em negócios que falharam, em sociedades que deram errado. Consola o coração deles, cura a decepção, restaura a confiança. Que não fiquem paralisados pelo medo de tentar novamente. Dá-lhes sabedoria para aprender com os erros, discernimento para fazer escolhas melhores, coragem para recomeçar. Restaura o que foi perdido.
devolve em dobro o que foi roubado, compensa os anos que foram difíceis. Tu és o Deus da restauração, que transforma desertos em jardins, que faz florescer o que estava seco. Senhor, abençoa aqueles que têm medo de não conseguir se aposentar dignamente, que olham para o futuro e se preocupam com a velhice. Providencia sistemas de previdência justos, investimentos seguros que cresçam adequadamente, reservas suficientes para os anos finais. Que ninguém termine a vida em miséria depois de trabalhar a vida toda. Honra o trabalho honesto de décadas com provisão digna na velhice. Levanta filhos que cuidem dos pais idosos, sociedades que respeitem e valorizem os mais velhos, sistemas que protejam os vulneráveis. Pai, abençoa aqueles que querem fazer a diferença no mundo, mas sentem que não têm recursos suficientes. Mostra-lhes que tu usas o pouco nas mãos de quem está disposto. Foram 5 pães e 2 peixes que alimentaram multidões. Foi uma simples vara que abriu o Mar Vermelho. Foi uma funda e uma pedra que derrubaram o gigante. Não é o tamanho dos recursos, mas a bênção de Deus sobre eles que faz a diferença. Usa pessoas comuns com recursos limitados para fazer coisas extraordinárias. Que ninguém se sinta desqualificado por ter pouco, quando o Deus do muito está com eles. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em áreas criativas, artistas, músicos, escritores, designers. Muitas vezes é difícil monetizar o trabalho criativo, valorizar adequadamente a arte, viver dignamente da criatividade. Abre portas para que o talento deles seja reconhecido, valorizado, remunerado justamente. Envia clientes que apreciem o trabalho, plataformas que divulguem a arte, oportunidades que gerem renda sustentável, que não precisem abandonar o chamado criativo por falta de recursos. Usa a criatividade deles para abençoar multidões, para levar beleza ao mundo, para refletir a tua glória. Pai, abençoa aqueles que cuidam de familiares doentes ou com necessidades especiais e, por isso, têm dificuldade de trabalhar normalmente. Honra o sacrifício deles, recompensa a dedicação, multiplica os poucos recursos que conseguem ganhar. Envia ajuda prática, pessoas que ofereçam suporte, sistemas que forneçam assistência, recursos que aliviem o fardo. Dá-lhes força para continuar, paciência para os dias difíceis, esperança para não desistir. Que sintam a tua presença nos momentos mais cansativos, que experimentem a tua graça sendo suficiente. Senhor, abençoa aqueles que foram injustiçados financeiramente, não receberam salários devidos, foram enganados em contratos, perderam dinheiro por fraude. Faz justiça por eles, restitui o que foi roubado, compensa o que foi perdido injustamente. Traz à tona a verdade, expõe os desonestos, restaura o que foi tirado. Mas também cura o coração deles da amargura, do ressentimento, do desejo de vingança. Que possam perdoar mesmo sem receber pedido de desculpas, que possam seguir em frente mesmo sem ver os culpados punidos. A justiça final está nas tuas mãos. Pai, abençoa aqueles que começaram bem financeiramente, mas passaram por reveses. Perderam emprego, negócio faliu, investimentos despencaram. É doloroso perder o que já se teve, voltar a patamares inferiores, recomeçar do zero. Consola-os, encoraja-os, reanima-os. Mostra que o melhor ainda está por vir, que tu podes restaurar em meses o que levou anos para construir, que não acabou enquanto tu não disseres que acabou. Dá-lhes criatividade para reinventar, coragem para recomeçar, fé para acreditar em novos começos. Que esta fase difícil seja apenas um capítulo, não o final da história. Senhor, abençoa aqueles que vivem em regiões economicamente deprimidas, onde as oportunidades são escassas, o desemprego é alto, a pobreza é generalizada. Intervém nessas regiões, traz desenvolvimento econômico, atrai investimentos, cria oportunidades.
Levanta empreendedores locais que gerem empregos, líderes que busquem o bem comum, políticas que promovam crescimento. Que ninguém seja condenado à pobreza apenas por ter nascido no lugar errado. Abre caminhos de migração digna para quem precisa ir a outros lugares buscar melhores condições. Protege os que migram, guia-os aos destinos certos. Pai, abençoa aqueles que sentem culpa por desejar prosperidade, que acham que é errado querer ter mais, que espiritualizam a pobreza. Mostra-lhes que tu te deleitas na prosperidade dos teus servos, que desejas que prosperemos em todas as coisas, assim como prospera a nossa alma. Não há virtude na miséria desnecessária. Tu queres que tenhamos recursos não apenas para nós mesmos, mas para abençoar outros, para investir no reino, para ser resposta às orações de alguém. Liberta-os de mentalidade de escassez, de votos de pobreza não bíblicos, de falsas humildades. Que prosperem sem culpa. Senhor, abençoa aqueles que já são prósperos, mas sentem vazio. Que têm dinheiro, mas não têm paz. Que alcançaram sucesso, mas perderam o sentido. Mostra-lhes que a verdadeira riqueza é conhecer-te, que o maior tesouro é a intimidade contigo, que a prosperidade sem propósito é vazia. Chama-os a usar os recursos que têm para coisas eternas, para fazer diferença real na vida das pessoas, para investir no que permanecerá para sempre. Que encontrem satisfação verdadeira não no que possuem, mas em quem são em ti. Que a prosperidade material seja acompanhada de prosperidade espiritual. Pai, encerramos esta oração colocando tudo nas tuas mãos. Cada necessidade mencionada, cada sonho compartilhado, cada preocupação expressa. Confiamos que tu ouves, que te importas, que responderás no teu tempo perfeito e da tua maneira perfeita. Que este 5 de janeiro de 2026 seja lembrado como o dia em que decidimos colocar Deus em primeiro lugar e começamos a experimentar a tua provisão sobrenatural. Que daqui para frente nossas vidas sejam testemunho vivo de que vale a pena confiar em ti, de que tu cuidas dos teus filhos, de que nunca abandonas os que te buscam. Obrigado porque já estás trabalhando, já estás providenciando, já estás abrindo caminhos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a tua vida neste dia e sempre. Que saias deste momento de oração fortalecido na fé, renovado na esperança, confirmado no amor de Deus por ti. Lembra-te, quando colocas Deus em primeiro lugar, Ele assume o controle da tua provisão de maneiras que superam todo o entendimento humano. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de maneira especial, compartilha este vídeo com alguém que também precisa ser encorajado na fé. Há pessoas ao teu redor passando por dificuldades financeiras, lutando para fazer o dinheiro render, preocupadas com o futuro. Esta mensagem pode ser exatamente o que precisam ouvir hoje. Escreve Amém nos comentários como declaração de fé, como concordância com tudo o que foi orado, como testemunho de que crês nas promessas de Deus. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receber diariamente mensagens que edificarão a tua fé, fortalecerão o teu espírito e te conectarão com a presença de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Que Ele multiplique os teus recursos, abra portas de oportunidade, derrame provisão abundante sobre a tua vida. Que prosperes em todas as coisas, assim como prospera a tua alma. Que experimentes milagres financeiros, que vejas a mão de Deus provendo de maneiras surpreendentes. Que testemunhes que o Deus que cuida das aves do céu cuida muito mais de ti. Vai em paz. Vai na certeza de que o melhor de Deus está reservado para ti. Este será um ano de provisão sobrenatural, porque decidiste colocar Deus em primeiro lugar.
A bênção do Senhor está sobre ti agora e sempre. Amém.